25 de fevereiro de 2026. Calma, o dia não acabou. A gente está chegando agora porque ainda nesse dia que é todo especial e todo dia é especial, afinal de contas, estamos vivos, né? E a gente pode agradecer todos os dias. A gente está colocando mais uma edição do nosso Tá Na Hora. Com licença, obrigado por deixar entrar na sua casa nesse dia 25. Daqui a pouco mês 3, Júlia Matos. Boa noite, Cleiton Ramos, boa noite pra você, boa noite pro pessoal de casa. É isso, a gente pede licença pra entrar no seu lar nesta quarta-feira, metade da semana. A gente já tá se encaminhando pro fim de, né? Muita gente já planejando já como é que vai ser a sua quinta, sexta, Eu não sei o que eu vou sábado. fazer. Não sabe o que vai fazer? Não. Amanhã tem agenda cultural, eu te ajudo. Ah, tá bom. Você aí de casa, muito obrigada pela sua audiência. Bora terminar o dia muito bem informados aqui no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. E a gente já começa com uma operação realizada aqui, né, Cleiton? Exato, deflagrada na manhã desta quarta-feira, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso. Inclusive tem áudio aí, olha só, o som da sirene. O som da sirene. Um grupo criminoso especializado no tráfico interestadual de drogas. Ao todo foram cumpridos 5 mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais foram executadas simultaneamente nos municípios de São José, Santo Amaro da Imperatriz, Palhoça e Urubici. Além destes, em Santa Catarina, Cascavel, Pato Branco e Toledo, no Paraná, em Amparo, em São Paulo. A gente tem aí algumas ações realizadas pela polícia, ou seja, em mais de um estado, né, Cleiton? Verdade, 3 estados, né? As investigações tiveram início em 2025, após a apreensão de 719 quilos de maconha que eram transportados em uma caminhonete furtada que foi interceptada na época na SC 150 em Joaçaba. A partir da ocorrência, Júlia, os investigadores identificaram as rotas utilizadas pelo grupo para transportar entorpecentes entre a cidade de Cascavel, no Paraná, e a Grande Florianópolis. Durante a operação dessa quarta-feira, todos os mandados de prisão foram cumpridos. Também foram apreendidos 2 veículos e quantias em dinheiro. Você aí de casa pode acompanhar também no nosso portal SCC10. Uma operação da Polícia Civil de Santa Catarina resultou na prisão em flagrante de uma pessoa e também na apreensão de frascos de substância usada para emagrecimento. A canetinha irregular, tudo isso de forma irregular. Isso aqui em Florianópolis, pessoal. A ação faz parte da operação Shape Fake, que investiga a comercialização de medicamentos sem registro na Anvisa. Quem traz os detalhes agora é a Beatriz Serino, olha aí. A Polícia Civil realizou, então, uma operação que prendeu uma pessoa e apreendeu 38 frascos de uma substância que é utilizada para emagrecimento. A ação, chamada Operação Shape Fake, investiga uma substância, um medicamento que era vendido sem registro na Anvisa e também comercializado pela internet sem receitas médicas. A substância, conhecida como caneta emagrecedora, é irregular e entra no país, muitas vezes, sem fiscalização. A Polícia Civil fala sobre esse assunto e a gente vai acompanhar essa entrevista, falando inclusive das orientações sobre a venda e o uso dessas medicações. É muito importante que as pessoas saibam, tenham conhecimento de que essa venda desses tipos de produtos, ela é criminosa, né? Incorre em crime contra a saúde pública, incorre em diversos outros crimes, uma vez que é a comercialização de um medicamento sem o registro da Anvisa, né? E para também que as pessoas não comprem esse tipo de medicamento, porque estão incorrendo, inclusive, em risco de morte, né? Além de uma série de outros efeitos colaterais muito prejudiciais. A Polícia Civil destaca que, além de ser crime, a venda desse produto que não tem registro na Anvisa coloca a saúde dos consumidores em risco. A investigação continua para serem identificados outros envolvidos nesse esquema. A gente vai seguir acompanhando. Volto com vocês para o estúdio. Informações de Beatriz Serino, a gente vê aí medicamentos irregulares e temos hoje também a automedicação, que é um perigo, Cleiton Ramos. A saúde não é nada bom não, hein, Júlia Matos? Vamos lá com mais informações. Vem com a gente aqui, 18 horas e 34 minutos. É uma atrás da outra, hein? Se prepara, que é uma informação atrás da outra para você até 7h45 da noite. E a gente atualiza o caso dos peixes mortos encontrados em um rio na cidade de Palhoça. Isso foi na segunda-feira. O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA, informou que os peixes encontrados mortos em Palhoça, como você está vendo aí na tela do Tá Na Hora, provavelmente vieram de descarte na região da Baía da Palhoça, ou de Palhoça, e foram levados pela maré alta pelo rio Coturno. Outra hipótese é morte natural, já que a espécie é sensível a águas
pouco salinas. O estado avançado de decomposição indica que a morte pode ter ocorrido antes de chegarem à área urbana. Não foram encontrados peixes mortos de outras espécies comuns, como parati e também tainha, o que afasta, inicialmente, os indícios de contaminação tóxica direta no rio. O volume elevado também sugere que os peixes possam ter vindo de cardumes capturados em outras regiões. Foram coletadas amostras de água no dia 24 de fevereiro e os laudos devem sair em 2 ou até 3 semanas. As análises feitas no local apontaram pH neutro, mais baixo nível de oxigênio, dissolvido entre 2,41 e 2,90 miligramas, indicando má qualidade da água, situação já esperada devido a lançamentos irregulares de esgoto doméstico. O IMA seguirá monitorando a área e, caso não haja novas ocorrências, o protocolo técnico será encerrado. 18h36. Uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal terminou com a apreensão de cerca de R$2 milhões em dinheiro escondidos dentro de um carro na BR-101, no norte do estado. Veja bem, o motorista foi detido e o caso agora será investigado pela Polícia Federal de Joinville, porque é muita grana encontrada nesse carro. A gente viu as imagens aí, hein, o Renato Santos? Dá detalhes pra gente, boa noite. Muito dinheiro envolvido nessa ação da Polícia Rodoviária Federal. Cleiton Ramos, ótima noite para você e a todos que estão ligados aqui no nosso Tá Na Hora, em todo o nosso estado de Santa Catarina. Uma operação que aconteceu na madrugada desta quarta-feira. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal estavam naquela operação de rotina quando se depararam com esse veículo que estava vindo lá do estado de São Paulo, placas lá de Itajaí, viu? Aí eles pararam o veículo e sentiram um odor meio que estranho, aquele cheirinho de cigarro maldito, de maconha. Ao inspecionarem o veículo, Cleiton Ramos, os agentes da Polícia Rodoviária Federal encontraram alguns cigarros da droga já consumidos pelo motorista de 43 anos de idade. Aí não deu outra. Os policiais ficaram curiosos e foram fazer aquela averiguação mais detalhada. Descobriram dentro do porta-malas uma mala de viagem e também uma caixa que estavam recheados de dinheiro, notas de 20, 50 e 100 reais. Detalhe, mais de R$2 milhões apreendidos nesse veículo. E aí, quando os policiais foram olhar lá no console central do veículo, encontraram ainda pouco mais de R$1.000 também em espécie. Os policiais perguntaram para esse condutor de onde todo esse dinheiro saiu. Ele disse que foi buscar o valor lá em São Paulo e que entregaria esses R$2 milhões em um posto de combustível lá na cidade de Itajaí. Não deu outra. Esse homem foi preso em flagrante. Nós conversamos com o Fiamoncini, que é o agente da Polícia Rodoviária Federal, que detalha um pouco mais dessa operação. Ao abrir o porta-malas, encontraram uma caixa e uma bolsa de viagem repletas de cédulas de diversos valores, principalmente notas de 100, 50 e 20 reais. No console central do veículo ainda foram encontrados outros R$ 1.187 em espécie. Pois é, esse homem iria receber R$2 mil pelo transporte dos R$2 milhões. Ele agora vai responder pelo crime de lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e também de valores, viu, Cleiton Ramos? Volto com você. O cheirinho que você falou é aquele perfume caro não dá conta, o cheirinho persiste e não adianta botar aquela bala milagrosa não embaixo da língua que também entrega tudo. Ô, Renato Santos, aproveitando, a Polícia Federal deflagrou hoje uma operação para desarticular um grupo suspeito de aplicar fraudes contra instituições financeiras aí no norte do estado. Dá detalhes pra gente aí, Renato. Isso mesmo, Cleiton Ramos. A Polícia Federal também amanheceu já o dia, realizando, na verdade, mandados de busca e apreensão em 2 cidades aqui da região, em Joinville e também na cidade de São Francisco do Sul. É que uma organização criminosa estava agindo aqui no norte do estado e utilizando pessoas em situação de vulnerabilidade social para aplicar golpes em agências bancárias, principalmente na Caixa Econômica Federal. A Polícia Federal foi acionada pela Caixa Econômica, que disse que achou muito estranho
que alguns valores estavam sendo, na verdade, realizados por meio de cartão de crédito, desviados, melhor dizendo, por meio de cartão de crédito, por meio também de transações, e aí a Polícia Federal foi investigar e descobriu que esses criminosos recrutavam moradores de rua, davam um banho de loja e também documentos falsos. Essas pessoas iam até as agências bancárias, pediam, portanto, para fazer um empréstimo pessoal, pediam um cartão de crédito e todo o valor era desviado por meio de Pix para tentar despistar as autoridades. Não deu outra. A Polícia Federal conseguiu chegar até esses criminosos. Nós também conversamos com o delegado da Polícia Federal, que detalha como foi essa operação. Veja aí. Produziam uma identidade falsa, faziam um treinamento dessas pessoas, né, para que elas pudessem, então, chegar numa instituição bancária, se apresentarem e, com base nesse documento falso, acessarem contas bancárias já definidas, já conhecidas, onde elas efetuavam o saque de valores, saques muitas vezes da FGTS, e também faziam empréstimos, obtinham cartão de crédito, onde eles passavam a fazer compras até exaurirem, porque chegava um momento que não era pago, né? E aí se descobria que estava-se diante de uma fraude, dentro de um golpe. Os envolvidos nessa organização criminosa vão responder agora pelo crime de estelionato majorado contra instituições financeiras, uso de documentação falsa e também associação criminosa. A casa caiu para mais essa facção aqui na nossa região, Cleiton Ramos. E a mente do mal surpreende a cada dia que passa. Obrigado, Renato, pelas informações. A Polícia Civil de Blumenau prendeu um homem suspeito de aplicar o golpe da falsa assessoria. Não sabe ainda? Eu explico. O criminoso usava o cargo de comprador de uma empresa para exigir dinheiro dos fornecedores. Quando a gente pensa que já viu de tudo, é um golpe atrás do outro. Ô, Nath, dá detalhes pra gente aí, por gentileza. Boa noite. Boa noite, Cleiton, Júlia, a todos que nos assistem. Exatamente isso. A Polícia Civil cumpriu 2 mandados de busca e apreensão. Um aqui em Blumenau, no Vale do Itajaí, e outro em Itapema, no litoral de Santa Catarina. O alvo da investigação é um idoso de 62 anos de idade, que ele trabalhava em uma empresa de engenharia. E aí ele utilizava do cargo da empresa para lucrar de forma ilegal. O que ele fazia? Esse suspeito, ele oferecia para os fornecedores dessa empresa um curso de assessoria empresarial. Então, ele dizia que isso ia melhorar a empresa, eles iam conseguir mais contratos, só que aí que está o problema, porque este contrato era falso, esse curso não existia, era só uma fachada que este homem criou, então, para agir de forma criminosa. E aí as vítimas relataram que elas se sentiam obrigadas a contratar esse serviço de assessoria, porque senão este homem ameaçava elas, dizendo que elas seriam cortadas da lista de fornecedores dessa empresa. Ou seja, ou o fornecedor pagava de fato por este cargo, por este contrato que não existia, ou ele perdia o contrato com essa empresa de engenharia que o suspeito trabalhava. Até agora, 6 empresários caíram nesse golpe, um prejuízo que já soma mais de R$75 mil. E além dos documentos, dos celulares apreendidos que vão passar por uma perícia, que estão agora sendo investigados em relação a esse golpe, a gente vê nas imagens os policiais ali segurando gaiolas. Isso porque na casa desse suspeito também foram encontrados 2 pássaros em situação de maus tratos e uma arapuca. Então, além do crime de golpe, este homem também irá responder por crime ambiental. As investigações da polícia seguem e a gente também vai seguir acompanhando esse caso. Volto contigo aí no estúdio. Eles acabaram apreendendo uma arapuca e quem caiu nela foi o criminoso, com o trabalho dos policiais. Obrigado, Nath. Daqui a pouco você volta com mais detalhes. Vem comigo aqui, vamos dar um pulo no portal SCC10. É o portal da notícia em Santa Catarina. Não precisa nem falar. O nosso portal está bombando. No seu computador ou na palma da sua mão. E olha só, essa aqui está lá, ó, caso Marielle. STF condena irmãos Brazão e outros 3. Isso mesmo, por unanimidade, os irmãos Domingos Brazão e Chiquinho Brazão, além de outros 3 envolvidos como mandantes e articuladores do assassinato da vereadora Marielle Franco e também do motorista Anderson Gomes, ocorrido em 2018 no Rio de Janeiro. Os irmãos foram condenados por organização criminosa armada
duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio contra uma assessora que sobreviveu ao atentado, com penas fixadas em cerca de 76 anos de prisão para cada um. Outros réus também receberam condenações, incluindo um major da PM, um ex-chefe da Polícia Civil e um ex-policial militar, por crimes como organização criminosa, obstrução de justiça e também corrupção. A decisão é considerada um marco do caso, que teve grande repercussão nacional e também internacional, e também prevê o pagamento de indenizações aos familiares das vítimas. Mais detalhes no portal SCC10. Agora, 15 para as 7 da noite. Júlia Matos. A gente vai falar, pessoal, sobre a crise do arroz. É isso mesmo. Produtores de arroz aqui de Santa Catarina estão enfrentando dificuldades por conta da super oferta do produto no mercado e o aumento do custo de produção. A Emanuela Justino chega com mais informações para vocês. Segundo os profissionais do setor, essa é a pior crise dos últimos 13 anos. A oferta do arroz está grande. Na verdade, a produção em si, aquela lá no campo, está normal, só que como também, por exemplo, o estado vizinho, Rio Grande do Sul, outros estados também têm uma oferta muito grande, tem uma super oferta e acaba não vendendo isso. Um outro motivo também dessa situação é o prejuízo que os produtores estão tendo para produzir, né? O prejuízo na risicultura. A gente preparou uma arte com as informações até para o pessoal entender melhor o que está ocasionando essa crise aqui no estado. Então, como falei, né, tem o alto custo de produção. Hoje, a saca do arroz de 50 quilos, o custo para produzir ela é de R$ 75. Só que eles estão conseguindo vender por 50, então baixo valor de venda, então um prejuízo aí. Além disso, tem a concorrência do arroz importado aqui no estado, né, arroz que vem de outros países e, consequentemente, gera o endividamento do produtor. Então, tudo isso tem ocasionado uma crise realmente no setor, né? Em alguns casos, o faturamento de algumas empresas caiu. E agora, então, inclusive, esse assunto chegou à ALES, que aí está sendo debatido com autoridades políticas e também representantes do setor, para saber o que pode ser feito para, pelo menos, amenizar, para tentar não gerar prejuízo ou, enfim, melhorar de alguma forma essa situação, né, da plantação do arroz aqui em Santa Catarina. Nós vamos acompanhar agora uma fala do presidente do sindicato, do Sindiarroz, Valmir Rampinelli, falando um pouco mais de quais alternativas eles estão buscando para melhorar essa situação. Olha só. Nós estamos trabalhando junto ao governo do estado, que já se prontificou a fazer muitas ações, a financiar sementes. Estamos trabalhando também para que as indústrias também consigam buscar o crédito presumido junto ao secretário da Fazenda. Estamos agendando uma reunião com o secretário, com o vice-presidente da República, para juntar todas as entidades produtoras de arroz, toda a cadeia produtiva do arroz, junto ao vice-presidente da República, para encontrarmos soluções a longo prazo. Nós temos uma fala também do seu Valmir de Forquilinha, que há várias décadas também planta, né? A família planta o arroz, falando como é que está a situação por lá, olha só. A gente trabalha no cultivo do arroz há mais de 40 anos na atividade. A comercialização do arroz está sendo vendida em torno de 50, 51 reais a saca, tornando-se inviável o novo plantio, né? Preocupação muito sério, o negócio deve estar muito crítico. Mesmo produzindo bem, mas a produção está boa, mas mesmo assim não cobre os custos. Então tá aí a fala do produtor e agora a gente vai seguir acompanhando até para saber o desdobramento, né? E posteriormente também quais medidas efetivamente vão ser tomadas para tentar melhorar essa situação e resolver de alguma forma a crise na risicultura. Volto com vocês aí no estúdio. Emanuela Justino, direto do sul do estado catarinense. Agora, nesta última madrugada, um grande volume de chuva alagou vários pontos de Palhoça, na Grande Florianópolis, em poucas horas. Muitos moradores e comerciantes foram afetados pela enxurrada e nós fomos acompanhar de perto o trabalho de limpeza na manhã de hoje. Acompanhe. Um volume alto de chuva em poucos minutos foi o suficiente para alagar diversas ruas em Palhoça. Durante a noite, a comunidade foi surpreendida pela água que invadia casas e estabelecimentos comerciais. Esse motociclista tentou atravessar uma rua alagada, mas precisou retornar. Do alto dos prédios, moradores registravam os alagamentos.
Nessa manhã, já com o sol aparecendo, foi o momento de limpeza e contabilizar os prejuízos. Agora o carro está sendo levado. Ele ficou totalmente submerso durante a noite dessa terça-feira. Vejam só a marca de até onde que a água acabou cobrindo esse veículo. E aqui dentro, a gente tem uma ideia do prejuízo que esse proprietário teve quando foi surpreendido pela água da chuva, a quantidade expressiva que subiu rapidamente. Aqui é morador aqui da região do Caminho Novo, só que isso para vocês já não é novidade, é uma triste frequência, cada chuva é isso, né? Moro aqui há 30 anos, e 30 anos toda a vida é isso aí, a água sobe e toda a vida ninguém nunca dá jeito nisso aí, nunca. Toda a vida é isso aí com nós acontece. E a cada dia seguinte, a limpeza, prejuízo, esperar que não chova tanto assim no dia seguinte, porque senão reverte de novo, né? A mesma coisa vai acontecer. Se chover, pode chover coisa de uma hora e meia, vai alagar novamente o Caminho Novo. Toda a vida é assim, toda a vida. Ninguém nunca dá jeito. Prejuízo material como esse pedaço de madeira em uma boca de lobo. Vejam só como ficou o carro, ó. Quebrou aqui o para-choque, ó, soltou tudo e veio arranhando fora a fora. Isso depois que a água já tinha baixado, mas não dava para ver, né? Então, uma situação bem problemática, né? Como vocês podem ver aí, em geral, as ruas da maioria dos bairros da Palhoça. Eu sou morador aqui do residencial, aqui do condomínio Dom Afonso. E aí, estava com o meu carro aqui com o meu parente. Então, por causa da chuva, a gente estava passando, um carro acabou colocando para cima do nosso, aí a gente foi tirar e deu esse acidente, né? Então, por causa da chuva, esse descaso de forma geral no município, qualquer chuvinha alaga tudo, comerciante, posto de gasolina, como vocês vão mostrar aí depois, tem essa situação problemática, né? A gente sai no prejuízo. Aqui nesse estabelecimento, já no ano de 2023, os proprietários, na tentativa de fugir desses constantes prejuízos causados por alagamentos, aumentaram. Vejo que tem uma rampa, ó, e já está um pouco mais acima. Agora, Eliane, com licença, mesmo com todo esse investimento que vocês fizeram para elevar a altura do estabelecimento, não adiantou? Não adiantou. Eu acho que já entrou 5 vezes depois de eu ter aumentado. E já entrou até aqui, depois de eu ter aumentado, aqui e aqui embaixo. Aí agora entrou no pezinho, às vezes molha, assim, mas a gente perde mercadoria, perde tudo, né? A gente tem muita perda quando vem em altura maior, né? Porque os armários são embaixo, então os produtos ficam tudo embaixo. Aí a gente perde tudo. Aquele meu armário perto do banheiro, com tanta água que já entrou, já está caindo. Então é um móvel novo que eu fiz em 2023. Por causa da outra chuva que aconteceu, de eu perder tudo aqui dentro. Isso, imagino mais ainda o prejuízo que você deixa de arrecadar, porque hoje não vai ter como abrir as portas. Não, hoje eu vou conseguir só fazer marmita, eu acho. Porque não tem condições de abrir o estabelecimento, a gente está limpando, né? É mais um dia de batalha sempre, né? A gente aqui, que é desse município, a gente tem muita batalha, principalmente os comerciantes, principalmente os moradores, né? Que eu penso muito primeiro neles, porque comércio não é a nossa casa, mas eu penso neles primeiro. Foram aproximadamente 70 milímetros de chuva, no mesmo período de maré alta. As regiões do bairro Bela Vista e centro de Palhoça foram as mais atingidas pela chuva. Os bombeiros atenderam diversos chamados, entre eles um casal de idosos e uma mãe acompanhada de uma criança de colo que precisou ser retirada de uma área totalmente alagada. Somente a partir das 9 da noite a gente recebeu diversos chamados de pessoas ilhadas nas residências devido ao alto nível das águas ou até mesmo dentro dos carros. Dentre os chamados, 2 se confirmaram, o pessoal foi ao local, foi retirado um casal de idosos, transportado para casa, um ambiente seguro, na casa de familiares, e uma mãe com uma criança de 1 ano, que também foi retirada do interior da residência e transportada para um local seguro. A gente está falando aqui de prejuízo financeiro, impacto físico, mental. Eu tenho muitos familiares, inclusive, nos bairros mais atingidos. Centro de Palhoça, Caminho Novo, Bela Vista, todos eles tiveram uma manhã bem árdua, principalmente os comerciantes, né? Então, uma manhã perdida, gente, é um impacto mensal. Às vezes até semestral, dependendo de como for o impacto na cidade, né? A gente tem acompanhado por aqui. A Prefeitura de Palhoça, inclusive, informou que choveu cerca de 150 milímetros em aproximadamente 6 horas, entre a noite de terça-feira e a madrugada de quarta-feira. Apesar dos transtornos, não houve desabrigados, apenas uma idosa que precisou de acolhimento emergencial. Na manhã dessa quarta, as equipes iniciaram a limpeza, desobstrução de bocas de lobo e retirada de entulhos na região central, com previsão de atendimento às demais áreas ao longo do dia. Técnicos também realizaram vistorias, principalmente em imóveis localizados em encostas.
Em 3 meses, a cidade de Palhoça, aqui na Grande Florianópolis, como vocês têm acompanhado aqui com a gente, registrou 4 episódios de alagamentos. Além de Palhoça, outras cidades catarinenses enfrentam esse mesmo problema. O que explica essa recorrência de alagamentos? É consequência das mudanças climáticas ou falhas de sistemas de drenagem? O que pode ter feito? O que poderia ter sido feito para evitar que isso seja tão frequente? A gente vai acompanhar agora na reportagem. Os alagamentos recorrentes na Grande Florianópolis expõem uma fragilidade cada vez mais evidente. A infraestrutura urbana não acompanhou o ritmo das mudanças climáticas e do crescimento das cidades. Esse meteorologista afirma que não é apenas a quantidade de chuva que preocupa, mas a intensidade. Grandes volumes estão caindo em períodos mais curtos. Esses eventos mais extremos, eles sempre ocorreram, mas nos últimos anos, com o aquecimento climático e as mudanças climáticas, a tendência é que esses eventos sejam mais frequentes e mais intensos. E isso afeta aqui a região sul do Brasil, sim. Ao mesmo tempo, o avanço do asfalto e das construções reduziu a capacidade natural do solo de absorver a água. Esse processo, conhecido como impermeabilização, acelera o escoamento e sobrecarrega galerias e canais. As regiões de mata, por exemplo, elas absorvem melhor a chuva do que o asfalto. Então, toda essa chuva em excesso, ela também resulta em situações mais agravantes, como que a gente tem observado. Além disso, o sistema de drenagem urbana também enfrenta limitações. Grande parte da estrutura foi dimensionada para uma realidade diferente da atual. A gente tem que analisar o que está acontecendo, por que ele está falhando com maior constância. Já estão subdimensionados? Quando a gente passa por Palhoça, por exemplo, que a gente vê um boom da construção imobiliária, a gente vê muito loteamento, muita construção, muito prédio. Então, houve um aumento da área impermeável. Então, tem mais água escoando. E se os sistemas de drenagem não acompanharem esse planejamento, esse crescimento da cidade, eles vão falhar. Hoje, a Grande Florianópolis não conta com um plano regional estruturado de macrodrenagem. É um planejamento essencial para saber por onde a água escorre, quais são os gargalos e quais ações e intervenções seriam necessárias. Sem esses dados consolidados, o poder público enfrenta dificuldades para planejar obras e até mesmo para executar ações básicas, como a limpeza preventiva dessas estruturas, como os córregos. O plano diretor de Florianópolis previa em 2015 que em 2 anos deveria ser feito o plano de macrodrenagem, até agora não foi feito. Então, sim, a macrodrenagem você tem que planejar para saber se cada rio, cada córrego, cada canal, quanto que ele recebe, qual a sua vazão máxima, onde que ele desemboca, periodicidade que ele tem que ser limpo. Se você não tem esses fatores, uma rápida chuva causa os estragos que a gente está vendo hoje nas nossas cidades. E apenas ampliar tubulações pode já não ser mais suficiente. Em várias partes do mundo, as cidades passaram a adotar uma nova abordagem, conhecida como cidade esponja. Países como Japão e China já utilizam soluções como pavimentos permeáveis, reservatórios subterrâneos e áreas verdes planejadas para reduzir alagamentos. A proposta é inverter a lógica tradicional. Em vez de afastar a água o mais rápido possível, a ideia é permitir que ela seja absorvida e armazenada temporariamente, reduzindo os impactos das chuvas intensas. As áreas de preservação permanente são áreas esponjas, né? Manguezais, beiras de rio e outras áreas que poderiam não ser de preservação permanente, mas como grandes parques e áreas públicas que numa chuva como essa poderiam reter esse excesso de água sem causar nenhum prejuízo financeiro e de vidas e depois gradativamente ir escoando isso para a drenagem normal. Isso é o que se fala no mundo sobre sistemas de drenagem sustentável. Esses sistemas, eles estão fora da nossa realidade, mas eles, dependendo de vontade, principalmente política, porque solução técnica tem, dá de implantar, mas depende muito de vontade política. A solução existe, mas ainda precisamos dar o primeiro passo. Em Santa Catarina, a cidade de Itajaí está investindo em obras de macrodrenagem e ampliação da capacidade de escoamento da água. Mas na Grande Florianópolis, o desafio é adaptar a infraestrutura a essa nova realidade climática e urbana. Isso inclui planejamento, investimento e soluções que permitam à cidade conviver com volumes cada vez maiores de chuva. Exige investimento, mas principalmente exige uma vontade política, né, e uma vontade realmente de criar um planejamento para que isso seja pensado a longo prazo e que não tenhamos essas catástrofes a cada chuva que ocorre na cidade.
É isso, vontade política, né? A gente tem as informações, temos os estudos ambientais, temos os estudos estruturais. Cadê a vontade política, né? De acompanhar também o que a comunidade precisa, a estrutura que uma comunidade precisa. Como a gente citou agora na reportagem da Beatriz Serino, o Litoral Norte está investindo em obras de macrodrenagem. Em Balneário Camboriú, 2 obras retornaram na Praia Central e houve necessidade de intervenções, inclusive na Avenida Atlântica. A repórter Cristiane Pinheiro foi lá e confere, né, nos passa mais orientações sobre as seguintes obras. Olha aí. Atenção, estamos em obras e é bem aqui no Pontal Norte, no MOG do Pontal Norte, na Praia Central, em Balneário Camboriú. Esta é a obra de macrodrenagem que retornou após a alta temporada. Mas eu quero chamar a atenção do visitante, do turista que gosta de curtir o MOG, porque olha só, gente, lá na frente, na entrada do MOG, ela foi bloqueada, mas as equipes improvisaram uma rampa aqui de areia, ó, para você subir e descer e aproveitar, claro, o MOG do Pontal Norte, enquanto as equipes estão trabalhando por aqui. As equipes reforçam, claro, que você deve manter distância, principalmente das máquinas que estão circulando, sim, aqui na Praia Central. A mega obra de macrodrenagem retornou ontem, foi paralisada, como eu falei, apenas na alta temporada. Novos tubos chegaram à Praia Central para dar continuidade à implantação da galeria pluvial, no trecho próximo à Rua 1001, em direção à Rua 2000. Aqui no MOG, as intervenções acontecem para conectar a galeria da Orla ao canal do Marambaia. A previsão é que esta etapa seja concluída em aproximadamente 60 dias. Na sequência, todo esse espaço aqui deve ser revitalizado. Agora, não é só a obra de macrodrenagem que está sendo realizada aqui em Balneário Camboriú. Lá na Barra Sul, nesse momento, está retornando também a obra de revitalização da Orla de Balneário Camboriú, da Praia Central. Então, já está acontecendo desde hoje na Avenida Atlântica bloqueios em alguns trechos. Hoje, por exemplo, o bloqueio aconteceu próximo à Rua 4000. E nos próximos 90 dias, as equipes vão precisar fazer bloqueios na Avenida Atlântica e também no passeio público para dar continuidade a essa obra. Portanto, os motoristas que circulam na Barra Sul, na Avenida Atlântica, devem manter a atenção redobrada nos próximos 90 dias. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Cris, pelas informações. Você aí de casa deve estar acompanhando com a gente a chuva que já retornou nesta quarta-feira aqui na Grande Florianópolis. Chuva em grande quantidade. Daqui a pouquinho a gente vai abrir a janela do estado para você. E olha só, na tarde dessa quarta-feira a chuva também apertou lá no norte do estado. Muitas ruas ficaram alagadas e o Renato Santos vai atualizar para a gente mais detalhes dessa situação. Renato está chegando. Boa noite, Renato. Esse impacto a gente tem sentido em algumas regiões do estado, sobretudo com esse calorão, né? Os dias muito abafados, temporais no final do dia. Como é que está a situação por aí? Pois é, Júlia Matos. Aqui no norte do estado, à tarde de hoje, a temperatura chegou perto dos 32 graus, sensação ali aproximadamente de 35, e isso provocou muita chuva já no finalzinho do dia. Segundo a Defesa Civil, em 1 hora choveu o equivalente a quase 30 milímetros aqui na maior cidade do estado. Toda essa chuva provocou caos em alguns bairros aqui da nossa região. Na rua 15 de outubro, lá na localidade chamada de Rio Bonito, as ruas ficaram completamente alagadas. Pirabeiraba também foi uma das regiões mais afetadas por esses alagamentos. Outro ponto também, onde a Polícia Rodoviária Federal chamou a atenção dos condutores, foi um trecho da BR-101, próximo ao ponto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Portanto, a orientação é que os condutores que estão se deslocando com direção a Curitiba redobrem a atenção por causa desse acúmulo de água nesse ponto lá da BR-101. Bairros também da Zona Sul sofreram com alagamentos no final do dia aqui na cidade de Joinville. A previsão é que essa chuva continue de forma persistente durante a noite de hoje e só perca força durante esta quinta-feira. Quem mora próximo a encostas ou ainda próximo a riachos, a orientação é manter a atenção redobrada, viu, Júlia? Retorno com você aí no estúdio.
Obrigada, Renato, pelas informações. Eu vou pedir agora para abrir a janela do estado, direto aqui para Grande Florianópolis. A gente tem imagens das pontes. Olha aí, quase não dá para ver as pontes, tamanha quantidade de chuva forte nesse momento aqui na capital. Eu tenho certeza que na região da Grande Florianópolis agora o pessoal de Palhoça deve estar em alerta. Nós também estamos, viu? Temos aqui imagens também na sua tela de Barra da Lagoa, neste momento com um pouco menos de chuva comparado aqui com a nossa capital catarinense. Você aí de casa pode ir acompanhando junto com a gente a situação da chuva e, claro, a gente está aqui alerta, né? Você que quer mandar vídeos, fotos da região onde você está, estamos abertos também com o nosso WhatsApp. Cleiton Ramos. Júlia Matos, agora 19h05. Pessoal, vocês já conhecem a Bet do Milhão? A Bet do Milhão é uma plataforma totalmente regulamentada, pensada para quem gosta de emoção, mas não abre mão da segurança. Olha só esse recadinho especial da Priscila Rufino. A Bet do Milhão segue trazendo novidades, tudo de um jeito simples e seguro. Aqui você navega fácil, encontra tudo organizado e conta com suporte direto no site. A plataforma tem verificação de idade, ferramentas de segurança e tudo pensado para uma experiência responsável. É só entrar, conhecer e explorar do seu jeito. Todas as informações você encontra em milhão.bet.br. A Bet do Milhão é uma marca do Grupo Silvio Santos. Joguem com responsabilidade e vem pra cá, vem pra cá. É isso aí, então não fica de fora dessa. Acesse milhão.bet.br e vem se divertir. A Bet do Milhão é uma marca do Grupo Silvio Santos, sinônimo de tradição e confiança. Joguem com responsabilidade e vem pra cá, vem pra cá. Olha só, agora a gente vai destacar o seguinte. Momento da política, já está posicionado aqui do meu lado, olha aí abrindo, que beleza, o querido Piara Boss. Tudo bem, Piara? Boa noite. Cleiton, boa noite, Cleiton, boa noite todo mundo em casa. Esse moço hoje trabalhou, hein? Estava aqui, estava lá, estava na Assembleia, voltou e agora veio fazer um comentário porque a Maria Regina de Souza Soara tomou posse como prefeita em exercício de Blumenau, depois da cerimônia realizada na última terça-feira no Salão Nobre, que marcou a passagem aí do cargo do prefeito Egídio Ferrari. É isso, Piara? Então, Maria Regina assume, né, nas férias do prefeito Egídio Ferrari e vai ganhar uma visibilidade extra. Ela que recém se filiou ao Republicanos, ela é vice-prefeita reeleita pelo PSDB, uma situação até curiosa porque ela foi vice-prefeita no mandato do ex-prefeito Mário Hildebrand, que é do PL, e na sucessão o PL escolheu Egídio Ferrari para ser o titular e ela continuou vice e continua na prefeitura. Ela deve deixar o cargo agora em abril, porque ela vai concorrer a deputada federal pelo Republicanos e repetir a dobradinha com o Mário Hildebrand, que é candidato a deputado estadual. Mas, por enquanto, ela comanda Blumenau, que é o terceiro maior eleitorado de Santa Catarina. Certo, Piara. Agora, hoje também, no cenário nacional, tivemos novidades, né não? Flávio Bolsonaro confirmou Carolina Detoni como candidata ao Senado em Santa Catarina, o que já era esperado, né, Piara? Era esperado, mas Carolina Detoni fazia questão de uma declaração pública do Flávio Bolsonaro. Por que do Flávio Bolsonaro? Porque o Flávio Bolsonaro é o pré-candidato a presidente da República pelo PL. E a construção era que o PL e o Progressistas, do Espírito Amin, estivessem juntos na eleição. E aí, algumas compensações nos estados, entre elas o apoio ao Espírito Amin. E Carol, para continuar no PL, queria uma manifestação do ex-presidente Bolsonaro, de Jorginho Melo, de Carlos Bolsonaro e também de Flávio. A de Flávio veio hoje, trouxe aí um trechinho para vocês. É um lugar que ele já tem a decisão tomada, que o governador Jorginho é o candidato à reeleição. Os nossos dois pré-candidatos ao Senado são a Carolina Detoni e o Carlos Bolsonaro. Inclusive conversei com a mim ontem aqui no Senado Federal, que, enfim, é uma pessoa que sempre foi muito próxima de nós, vota conosco, pensa como a gente também, mas na política é assim que funciona. Lá o palanque está definido, porque são pessoas qualificadas. O Carlos vai para Santa Catarina, que é um estado que ele é apaixonado por Santa Catarina, ele tem muitas ligações com Santa Catarina na sua vida, inclusive quando o Adélio Bispo estava planejando dar facada no presidente Bolsonaro, antes do fatídico dia 6 de setembro de 2022, ele esteve num clube de tiro onde o Carlos estava, em Santa Catarina, para tentar, enfim, a gente não sabe, acho que não teve êxito em encontrar o Carlos, porque o Carlos, naquela oportunidade, acabou não indo ao clube de tiro.
mas para mostrar que o Carlos é uma pessoa que tem vínculos históricos ali com Santa Catarina e vai ser um grande reforço, sem dúvida alguma, o nome dele lá junto com a Carol Detoni. Então, eu acabei de ver uma entrevista do Espiridion Amin nas redes sociais falando que toda ação tem uma reação e que ele continua pré-candidato ao Senado. E tem muita coisa ainda para debater. Boa, e tem muita coisa do Piara também, a sua equipe lá no nosso portal, é isso? Tudo lá. Maravilha, valeu Piara. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, informa que a partir desta quarta-feira, dia 25, o tráfego na BR-470, no município de Indaial, sofrerá alterações. O acesso às ruas Alegrete, também Uruguaiana, a partir da BR-470, no sentido Indaial-Blumenau, será temporariamente restrito, sendo permitido apenas a moradores locais. A previsão é de que a restrição temporária permaneça por 45 dias. A medida é necessária para garantir o avanço das obras de duplicação do lote 4 da rodovia. Para garantir a segurança e a orientação dos usuários, o trecho estará devidamente sinalizado. Um rápido intervalo e daqui a pouco você vai conferir mais uma reportagem especial da Ponte Hercílio Luz. Olha ela aí, é daqui a pouco, prestes a completar 100 anos. A ponte é 100 anos, a ponte é 100. Sensacional! Daqui a pouco a gente volta. Retornamos com o nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. E hoje, quarta-feira, tem ela, nossa Ponte Hercílio Luz, que já vai fazer 100 anos. Olha só, tá aparecendo a contagem regressiva aí, ó. Olha ali em cima ali, ó. Faltam 77 dias para o centenário. E hoje a gente vai acompanhar como foi uma das maiores obras de restauração da história de Santa Catarina e que manteve a ponte interditada durante 28 anos até a sua reinauguração. Vocês vão conferir agora na reportagem de Sofia Gonzalez. Mal posso esperar. Desde 1991, aquela que foi a responsável por estabelecer a primeira conexão constante da ilha com o continente estava fechada. Considerada uma das grandes obras de engenharia do mundo no século XX, a Ponte Hercílio Luz passou a ser sinônimo de promessas. Entre anúncios, prazos e adiamentos, a espera se arrastou por décadas. A promessa da conclusão das obras da Ponte Hercílio Luz parece mais uma novela para os catarinenses. Segundo o departamento, o novo prazo para entrega da obra é 2013. Agora é esperar que a Ponte Hercílio Luz volte a ter vida. Até 2014, durante quase 6 anos, uma empresa esteve à frente da tentativa de recuperação, mas o avanço era lento e os prazos sucessivamente descumpridos. A empresa que estava tocando a obra não tinha capacidade técnica e nem vontade de fazer a obra, tinha mais advogado que engenheiro, sabe? Então ficava claro que com eles nós não íamos chegar em lugar nenhum. Então nós ficamos um ano para cumprir o contrato, insistindo, fazendo reunião toda semana, mas era visível a incapacidade técnica, a incapacidade financeira, a falta total de condições. Então nós tínhamos que romper o contrato. Isso se deu de uma forma difícil e teve que ser judicial. As obras na Ponte Hercílio Luz estão paradas desde junho, quando o governo do estado quebrou o contrato com a empresa que tocava os trabalhos. Cada prazo que eles davam, 2012, 2015, 2009, meu Deus, foi muitos prazos não cumpridos em que tu via ralos de dinheiro e não via nada ser feito. Enquanto isso, as pontes nas filas Colombo Salles e Pedro Ivo cresciam dia após dia. A mobilidade da capital cobrava uma solução. O sofrimento das pessoas era muito grande, é uma fila enorme. Quando você sai, leva 2 horas, as pessoas sofrendo. Era a única opção que a gente tinha. Fazer um projeto de uma terceira ponte leva 15 anos para ficar pronta. E era engraçado que na pesquisa metade da população queria que destruísse a ponte e a outra metade que reconstruísse. E cabia a gente escolher o caminho. Eu não tenho dúvida que a gente escolheu o caminho certo pelo valor histórico e também pela funcionabilidade. Fazer uma nova obra, até você conseguir licenças ambientais, operacionais, enfim, estaria hoje ainda discutindo se poderia ser feita uma nova ponte ou não. Diante da complexidade da obra, o governo buscou a empresa responsável pela construção original, em 1926, ainda operante nos Estados Unidos. A American Bridge, que tem mais de 100 anos, é uma empresa reconhecida no mundo inteiro, dada a alta complexidade, a gente foi lá
E aí tivemos uma discussão técnica muito difícil. Nós tínhamos um consultor alemão, ele queria fazer a suspensão da ponte e eles queriam a desmontagem da ponte para montar de novo. Então, foi um negócio muito bonito. Durante 2 dias, os engenheiros das duas equipes, né, se degladiaram para ver qual era a melhor forma. Foi muito interessante, 2 aspectos. Um, que eles falaram para nós que eles receberam os materiais, e essas fotos que nós temos da execução aqui para nós, eles não tinham esse arquivo lá na American Ridge. Eles disse que eles ficaram, a equipe deles, tendo uma tarde inteira, olhando e ficaram impressionados com a criatividade, né, e a engenhosidade daquela equipe, com aqueles equipamentos, naquela época, conseguiram executar a ponte. Né? Mas o estado de conservação não condizia com a magnitude da obra. Quando nós começamos a reunião, de repente o CEO da empresa, cara muito simpático, disse, não, tudo que vocês fizeram nós faríamos diferente. O governador ficou branco, olha o branco, né? Aí nós almoçamos no local ali da reunião, né? Aí eu pedi licença e pedi para passar os slides da situação da ponte. Aí eu comecei a montar os slides, como é que estava a ponte. O senhor foi se enterrando na cadeira, sabe? Ele ficou baixinho. Tudo que eu falei não vale, sabe? Tudo que eu falei não vale. Porque na concepção deles, uma ponte jamais chegaria no estado como estava aqui a ponte. Além dos recursos estaduais, a obra contou com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, contratado em 2013. A empresa norte-americana, no entanto, não assumiu a execução. Eles recomendaram um parceiro, que é essa empresa portuguesa, que fizeram grandes obras juntos em muitas partes do mundo. Aí nossos engenheiros fizeram um contato, fizeram todos os encaminhamentos e eles aceitaram então a responsabilidade. A grande parte dos engenheiros ali são de Portugal. Para ter uma ordem da grandeza, os portugueses comentaram comigo que essa ponte, a recuperação da ponte Siluluz, se fosse em Portugal, seria o país inteiro trabalhando para a recuperação da ponte. Eles comentaram aqui, vocês, é só o estado de Santa Catarina está fazendo a recuperação da ponte. As peças para remontar a ponte vieram dos mais variados locais do Brasil e do mundo. Cada componente exigia ensaios, certificações e uma precisão milimétrica. Eles ficaram 1 ano fazendo ensaios lá em Minas e eles, me lembro que eles nos procuraram assim, com uma felicidade muito grande que eles tinham conseguido. Né? Os em Minas? Então, de Minas Gerais. Aí nós tivemos que fazer na Espanha, lá em Bilbao, a gente teve que buscar lá, eles fizeram. Os pendurais também não tinha pronta entrega no Brasil, a empresa Redael, eles não tinham. Também, como tinha que ser uma coisa contínua, eles explicaram para nós que toda a empresa parou e fizeram contínuo só para atender a ponte Siluluz. Né? A operação consistia em elevar o vão central, que há 90 anos operava dessa forma, em 10 centímetros, por um sistema de transferência de cargas com macacos. Era uma cirurgia estrutural. Não havia como prever com total certeza como a ponte reagiria. O maior desafio, né, foi assentar o vão central, tá certo? Em cima da estrutura, com tanto carinho, quanto uma mãe assenta seu bebê no berço. No dia estava chovendo, eu perguntei, tá, qual é o risco aí de não dar certo? 20%. Pô, mas 20% é muito, vocês estão loucos. Não, fica tranquilo que vai dar certo. E naquele dia aconteceu tudo que não podia acontecer. Deu um vento forte, que a instrumentação, a ponte, ela vergou para o lado sul. Aí deu uma chuva gigantesca. Aí até que acalmou, aí então a gente foi liberado, né, pela instrumentação da ponte. Às 13h30 da manhã, quase 4 horas antes do horário previsto, o fim da operação com sucesso. Aí depois demorou um pouco mais do que o previsto, porque lá na ponta de lá tinha uma invasão. E essa invasão dependia de uma decisão jurídica. E isso se alongou um pouco e aí a ponte demorou um período, acho que 6 meses a mais, e por isso que atrasou um pouco a obra. Mas senão ela teria ficado pronta ainda no ano de 2018. Após 28 anos fechada, não bastava reformar. Era preciso restituir a confiança e preservar o valor histórico. Muita gente em redes sociais, né, já eram muito ativas em 2019, dizendo derruba, não termina, não bota mais nem R$1. Foi então que, às vésperas de 2020, no dia 30 de dezembro de 2019, milhares de pessoas acompanharam a reabertura da ponte Siluluz. Eu acho que a gente foi contemplado, né, com a história
e com a coincidência do nosso mandato, da gente poder intervir de maneira muito técnica e resolutiva para devolver a ponte aos catarinenses. Então, reabri-la, como foi o caso, né, lá no dia 30 de dezembro de 2019, com meu fusquinha, né, com a minha família toda dentro, puxando uma carreata, uma passeata de veículos antigos, relembrando, né, os carros que passavam sobre a ponte Hercílio Luz, majoritariamente naquela época. Foi muito emocionante, foi algo que marcou a história. Hoje, a ponte absorve cerca de 20% do fluxo entre ilha e continente. Mas, para além da mobilidade, reafirma seu papel como símbolo e cartão postal da capital catarinense. Mantém as características que justificaram o tombamento, mas com materiais modernos e tecnologia atualizada para garantir décadas de uso. Uma nova ponte que foi mudado a questão do piso dela, né? Foi tirado, primeiro era de madeira, depois de concreto asfáltico, hoje, né, de aço, né? Que foi diminuído o peso, né? Foi melhorado aí na questão da recuperação. Uma nova com a mesma veste, com o mesmo olhar, o mesmo símbolo. É um valor incomensurável, né? É um patrimônio histórico, então quando traz a hipótese de derrubar, fazer outra no lugar, enfim, é uma visão muito funcional, né? Estritamente funcional, mas que abstrai toda a história dos catarinenses, a primeira ligação da ponte Hercílio Luz, a ideia que teve o Hercílio Luz, né, de conectar esta ilha ao continente, né? Uma das obras mais complexas de engenharia feita, né, que chamou a atenção dos olhares da engenharia, tanto do Estado como do Brasil, como do mundo inteiro, na recuperação dessa ponte tão importante, não só para o nosso Estado, não só para a Grande Florianópolis, mas para o Brasil e para o mundo. Conhecida em todo mundo e para nossa alegria, é nossa, é sua, é de todos nós. Viva a ponte Hercílio Luz! É isso, Cleiton Ramos. Esse foi o nosso último episódio sobre a construção da ponte Hercílio Luz, mas nós seguimos com conteúdos sobre a Velha Senhora todas as quartas-feiras, aqui no Tá Na Hora Santa Catarina e também no SCC Meio-Dia. Não somos o Zagalo, mas a gente pode dizer, faltam 77. 77. A gente vai contar histórias, curiosidades e também personagens que fizeram a diferença nesse centenário. Então não perca a nossa programação especial dos 100 dias. Claro, até os 100 anos da ponte Hercílio Luz. É isso, e não perca, inclusive, com o nosso alerta, viu? A partir da semana que vem, o nosso Tá Na Hora Santa Catarina começa um pouquinho mais cedo, 18h15. Nós já estaremos aqui, ó, com conteúdo para vocês aí de casa. Então, se você também não quer perder o nosso conteúdo da ponte Hercílio Luz, essa senhora de aniversário esteja aqui com a gente, viu? 15 minutinhos mais cedo, para sua alegria. Repaginada para uma centenária, tá linda demais, hein? É verdade. Tá muito linda. Olha só, a Polícia Científica de Santa Catarina realizou, entre 11 e 13 de fevereiro, mais uma etapa de testes para permitir a emissão da primeira via da Carteira de Identidade Nacional diretamente em maternidades do Estado. A proposta é que recém-nascidos já saiam do hospital com o documento emitido, garantindo o registro civil imediato e também mais acesso à cidadania. O projeto prevê o cadastro e emissão da identidade dentro das unidades hospitalares com sistema integrado, reduzindo o deslocamento das famílias e agilizando processos. Até agora, foram avaliados os fluxos operacionais e a integração tecnológica e também os protocolos de segurança. Segundo a Polícia Científica, a medida reforça a modernização dos serviços públicos e amplia o acesso à documentação básica desde o nascimento. A Fundação Somar realizou nesta quarta-feira a entrega de kits de material escolar para estudantes em situação de vulnerabilidade no bairro Educador do Morro do Mocotó, em Florianópolis. A ação marca o encerramento da campanha de 2026 e deve beneficiar milhares de crianças e adolescentes. Quem vai trazer todos os detalhes agora, condição 19h26, é Sofia Gonzalez. Oi, pessoal, a gente está aqui acompanhando a entrega de materiais escolares no bairro Educador do Morro do Mocotó. São mais de 3.000 aí kits entregues por toda a cidade. É um projeto da Prefeitura, também com a Fundação Somar. E quem está aqui para dar mais detalhes para a gente é o Pedro Xeren, que é o coordenador executivo da Somar. Vai falar um pouco como é que foi essa arrecadação. Muitos kits, né, Pedro? Graças a Deus, esse ano a gente conseguiu 3.500 kits
que foram arrecadados, ou seja, são 3.500 crianças e adolescentes que vão receber esse kit aqui, ó, de material escolar muito especial que a gente está dando para incentivar os estudos. É isso, então o pessoal está aqui organizando, além do Pedro também a gente tem o Edson, que é o representante dos bairros educadores aqui de Florianópolis. Edson, quem são as crianças que vão receber, né, lá desde os primeiros anos, adolescentes também? Conta um pouquinho pra gente como é que vai ser essa distribuição por Florianópolis. Então, estamos aqui no Morro do Mocotó hoje, graças a Somar. Mais de 500 crianças vão receber esse material escolar, né? Em todos os nossos polos do bairro Educador, junto ao SESI, Mariquinha, Mocotó, Vila Aparecida, Rio Vermelho, Rio Tavares, Costeira, Barreira do Janga, Monte Verde, são diversas crianças que vão receber. E você pode ter certeza que isso faz a diferença na vida das crianças. Não só da criança, do pai também, que aquele pai que não consegue comprar, a Somar Floripa vem e beneficia a criança com material escolar. Com certeza faz muita diferença. Muito legal. Para falar justamente dessa parte, a gente está aqui também com o Tafarel, uma presença muito aqui da comunidade, né, Tafarel? Tudo bom? A gente está falando então sobre a importância aí da distribuição desses materiais para as crianças e para as famílias também. Uma grande satisfação poder propiciar isso para os filhos, né? Com certeza, né? Mais uma vez a Somar Floripa aqui nos ajudando na comunidade, né? São várias ações em conjunto com eles, a gente passar para agradecer também. E a gente sabe que agora no início do ano letivo ali, muita gente está sem o material escolar ainda, né? Por conta de diversas situações, né? Então, esse kit chegando ajuda muito, né? Então, acho que boa parte do ano deles está garantido, né? Agora para estudar. E essa meninada toda aqui vai receber? Com certeza, todo mundo vai receber. Estão muito animados? Todos estão animados aqui. Vamos mandar um tchau então pro pessoal do Tá Na Hora Santa Catarina? Vamos lá, pessoal! Estão felizes, com certeza. Boa! E um abraço, Tafarel, que há anos faz esse trabalho junto à comunidade muito legal. E parabéns a Somar também, né, por essa iniciativa. Valeu, Sofia! A Polícia Militar de Santa Catarina presta atenção nesse caso. Presta atenção! Quando a gente pensa que já viu de tudo. A PM foi acionada para atender uma situação inusitada no bairro Balneário do Estreito, na região continental de Florianópolis. Moradoras, 2 mulheres em situação de rua, montaram uma casinha improvisada em cima de um brinquedo do parque público, destinado às crianças. É brincadeira? Montaram a casinha tudo certinho. Segundo a polícia, não houve registro formal de ocorrência, mas a guarnição se deslocou até o local para a retirada das pessoas que ocupavam o espaço. O que chamou a atenção foi o fato de a estrutura ter sido instalada ao lado de uma base da própria Polícia Militar. As 2 mulheres são naturais de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ou melhor, uma de Porto Alegre e a outra da cidade do Rio Grande, no estado vizinho. Conforme as informações repassadas, elas estariam utilizando drogas na praça e impedindo que crianças utilizassem o espaço de lazer. Aí não. Tá feia a coisa. A Casan iniciou uma nova etapa das obras do sistema de esgotamento sanitário no norte da ilha, na capital, com a perfuração subterrânea sob a SC 401. A intervenção ocorre no período noturno e pode provocar alterações no trânsito da região. Beatriz Serino traz agora os detalhes. Começam hoje as obras da Casan na SC 401. A obra vai alterar o trânsito, principalmente na altura da rua Orlando Felipe, que é ali próximo do posto Ipiranga, lá no Saco Grande, no sentido norte da ilha. Então essa obra ela faz parte de uma implantação do sistema de esgoto da Casan ali no Saco Grande, mas vai ser realizada com um método não destrutivo. A intenção é que não sejam feitas grandes aberturas, grandes valas na rodovia. Mas é claro que fica a orientação para os motoristas principalmente não estacionarem ali próximo e tomar cuidado com os equipamentos durante esse período, além da intervenção, é claro, desse trecho que vai ter, sim, o trânsito alterado. A previsão é que a obra encerre em 10 dias, isso se o tempo colaborar. Agora, olha só, você que tem filho no ensino médio, já pensou ele vivendo experiências que ajudam a descobrir o futuro profissional? Então, anota aí. No dia 28 de fevereiro, das 9 às 17 horas, acontece a Arena Senai, um evento gratuito cheio de atividades, tecnologias e várias áreas para conhecer. Por lá, os estudantes testam equipamentos reais, exploram possibilidades e entendem
como funciona o ensino técnico gratuito, um programa do governo do estado que oferece cursos técnicos de graça. E não é só para ver como é, ele também pode garantir uma vaga e um curso com lanche e transporte inclusos. O evento é para estudantes do primeiro e segundo ano da rede estadual e os pais podem e devem participar. Quer saber mais? Acesse cursostecnicosgratuitos.sc.senai.br. Depois de dias de instabilidade, pessoal, a quinta-feira começa com uma mudança no cenário aqui em Santa Catarina. A instabilidade perde força e o sol volta a aparecer em boa parte das regiões. Mas calma, no litoral, especialmente no litoral norte, ainda pode chover na madrugada e de forma mais persistente. No oeste, o tempo firme predomina e o calor ganha força com máximas que podem ultrapassar os 30 graus. Na faixa leste, as temperaturas ficam entre 25 e 30 graus. O vento sopra forte no litoral, deixando o mar mais agitado. As ondas podem chegar a 2,5 metros, um alerta para os navegadores. Resumo do dia: menos instabilidade, mais sol, mas ainda de olho no céu, viu? Principalmente perto do mar. Vamos dar aquele giro nas regiões catarinenses? Olha aí, máxima de 33 graus no oeste e extremo oeste de Santa Catarina, Vale do Itajaí de 14 a 28 graus nesta quinta-feira, Serra Catarinense passa pouco dos 20 graus, sol garantido no início da tarde, mas chuva também garantida por lá. Norte do estado entre 14 e 28 graus, aqui a chuva é garantida, os temporais de final de tarde. Grande Florianópolis com máxima de 27 nesta quinta-feira e máxima de 28 também com bastante nuvens lá no sul do estado. Agora, as cidades mais pedidas, vocês aí de casa já sabem, estão aqui no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Palhoça, na Grande Florianópolis, chegando a 23 graus nesta quinta-feira. Sol durante a tarde, mas chuva também garantida por lá. Itajaí entre 19 e 28 graus. Tubarão chegando a 24 nesta quinta-feira. Urubici entre 13 e 19 graus. E Joinville, no norte do estado, que deve chegar a 27 e chuva também temporal garantido por lá. Agora, a Kombi do Verão chega pra gente nesta quinta-feira e você aí de casa pode acompanhar. Ela estará na praia de Canasvieiras, aqui na ilha de Santa Catarina. Amanhã você pode acompanhar toda a diversão, todas as brincadeiras no A Tarde é Nossa, ao vivo aqui com a gente no SCC SBT. Então, se você quer participar, quer estar com a gente, junto com os brindes, com as brincadeiras, anota aí. Amanhã, quinta-feira, na praia de Canasvieiras, não vai perder, viu? A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais destaques de toda Santa Catarina. Estaremos te esperando. De volta com o nosso Tá Na Hora. Diria um narrador saudoso, Fiore Giliotti, abrem-se a cortina do espetáculo Plateia Brasileira. Por que a gente está falando isso? Por quê, pessoal? Tem programação cultural de graça chegando em Blumenau. A partir de hoje, o Teatro Carlos Gomes recebe um grande projeto que reúne artistas de várias cidades do estado. A repórter Natiele Oliveira está ao vivo e conta tudo pra gente agora. Aqui na tela do nosso Tá Na Hora é Cultura. Chegando por aí, Nath. Isso mesmo, Cleiton e Júlia. A partir de hoje, Blumenau se torna a capital do teatro catarinense. Serão 10 apresentações gratuitas que vão ocorrer no Teatro Carlos Gomes até o sábado. Essa iniciativa é da companhia Carona do Teatro, que encerra então a 4ª temporada do projeto Cena Catarina. Essas peças, vocês aí de casa podem ver que elas são lindas e aí traz também muito da diversidade, porque são grupos de artistas tanto daqui de Blumenau, quanto de Joinville, Criciúma e até em Florianópolis, na capital do estado. Uma das novidades é que 3 dessas peças são inéditas, então elas vão estrear pela primeira vez aqui na cidade. E aí, em relação à acessibilidade, todas essas apresentações, elas têm interpretação em libras e um espaço acessível para pessoas com deficiência. Então, é uma oportunidade única de você que está aí em casa assistir uma peça teatral, aprender, entender o que está acontecendo de cultural aqui no nosso estado, e tudo isso da melhor parte, que é não precisar pagar nada. Apesar de não precisar pagar o ingresso, as vagas são limitadas. E aí, para você garantir esse ingresso, você precisa acessar esse site que aparece agora na sua tela e na aba central de ingressos, e aí garantir, então, o seu bilhete. Ali nesse site também há a programação completa. Então, ali explica quais serão essas peças, quando que elas vão acontecer, quais são os artistas que vão estar disponíveis, né, vão estar se apresentando
nessas apresentações. Então, é uma oportunidade única, de graça, e é uma programação, então, para encerrar esse mês com chave de ouro. Fica aí o convite a todos. Cleiton e Júlia, volto com vocês aí no estúdio. Coisa linda, Nath. Uma dica aí para as famílias e de forma gratuita. Cultura e de forma gratuita. Coisa mais linda. Obrigada pelas informações. Por mais ações assim, na verdade, mais ações assim desse tipo. Olha, a BR-101, hein? Pois é. Uma reunião na última terça-feira em Brasília. O município de Balneário Camboriú garantiu que 3 obras devem entrar no novo pacote de investimento previsto ou investimentos para o mês de março. É isso, a promessa envolve intervenções na rodovia, uma das principais de Santa Catarina, que enfrenta congestionamentos constantes na região do município. A expectativa é de que dessa vez as melhorias saiam do papel. Vamos acompanhar. A prefeita de Balneário Camboriú esteve ontem em Brasília e apresentou ao ministro dos Transportes 3 pedidos para a região de Balneário Camboriú, que devem ser inseridos no pacote de obras na BR-101. A implantação de um trevo de acesso à nova ligação viária entre Balneário Camboriú e o bairro Praia Brava, em Itajaí, com conexão pela rua Floresta Negra, incluindo pistas de desaceleração e prolongamento da Marginal Leste. Prolongamento também da Marginal Leste no trecho entre quilômetros 138 e 136 em Balneário Camboriú e a ampliação da pista de aceleração de acesso à BR-101 próximo da rodovia Interpraias, local onde é registrado constantemente longos congestionamentos. De acordo com o município, o ministro confirmou que esses 3 pedidos vão fazer parte do pacote de obras. Balneário Camboriú tem cerca de 15 obras previstas na renegociação contratual com a concessionária. A previsão é que a cidade receba cerca de 600 milhões de reais em investimentos. A repactuação prevê que a maioria das obras seja iniciada nos primeiros 5 anos da renovação. O pacote completo das obras deve ser apresentado pelo Ministério dos Transportes no próximo dia 9 de março. Em seguida, deve acontecer uma audiência pública para discussão dessas propostas antes do lançamento do edital do leilão. O governo dos Estados Unidos passou a aplicar uma nova tarifa global de 15% sobre produtos importados, medida que já começa a gerar preocupação em setores estratégicos de Santa Catarina. Indústrias catarinenses avaliam os impactos do chamado tarifaço nas exportações e também nos custos de produção. Quem vai trazer detalhes agora e explicar para a gente como a medida pode afetar a economia do estado é o repórter Renato Santos. Vem daí, Renato. Pois é, Cleiton Ramos e Júlia Matos, uma preocupação já por parte do setor produtivo de Santa Catarina. Essa nova tarifa de 15%, a tarifa global, já entrou em vigor no dia de ontem e vem causando dor de cabeça na produção industrial de Santa Catarina. Alguns setores já vinham sofrendo com queda desde o ano passado. O setor de madeiras, por exemplo, teve uma queda de 4,5%, segundo o observatório da Fiesc. O setor de móveis houve queda também de quase 4%. Já os setores de automotores, de reboques e também de carrocerias também apresentaram queda de 3,6%. Para tentar driblar essa crise entre o Brasil e os Estados Unidos, a Fiesc disse que vem buscando fazer negociações junto aos países asiáticos, uma forma de não ter tantos prejuízos diante dessa sanção aplicada pelo governo norte-americano. No dia de ontem, o governo federal divulgou um paralelo das negociações que foram realizadas ano passado. Para você ter uma ideia, as negociações entre os dois países somaram mais de 82 bilhões de dólares, segundo o governo federal. Nós procuramos o secretário de Articulação Internacional do governo de Santa Catarina, que pela primeira vez se pronunciou em relação a esse tarifaço. Vamos acompanhar. Preocupa muito, porque não é uma tarifa comercial, é uma tarifa política, né? As empresas catarinenses se prepararam
4.0, empresas de alta tecnologia, com inovação, para exportarem para o mundo inteiro. E o maior mercado que nós temos para produto manufaturado seria os Estados Unidos. Nós temos uma insegurança muito grande, que pode ser que amanhã os Estados Unidos dê outra taxação. A gente está muito com uma insegurança comercial de vender para os Estados Unidos no momento que nós não temos uma política comercial definida. Essa tarifa do governo norte-americano tem validade de 150 dias. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Renato, pelas informações. Bora, Júlia Matos. Bora, Cleiton Ramos. Agradecendo o carinho dessa audiência maravilhosa que a cada dia cresce, não só no Tá Na Hora, mas também no SCC Meio-Dia, no A Tarde é Nossa, em toda a nossa programação. Você aí de casa, claro, pode rever, inclusive, os nossos conteúdos no YouTube, viu? A gente fica te esperando. Até amanhã. Uma ótima quarta-feira. Quinta-feira tem mais. Tá Na Hora Santa Catarina. Tchau, Olha tchau. Só, imagem da Ponte Estilo Luz, hein?